Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Metrópolis. Boa noite, querido Júnior. Boa noite, Didi. Boa noite para você que está aí em casa. O Metrópolis destaca como a pandemia e a crise atual afetam o setor cultural no Brasil e aponta quais são as saídas. E olha, não tá fácil. Para além das dificuldades financeiras que a área cultural enfrenta, essa semana foi especialmente triste, dolorida por mais uma grande perda na cultura, a do ator Paulo Gustavo. A partida do Paulo é daquelas simbólicas, deu a sensação de que o país perdeu de vez a graça. Meio que um nocaute, né, no último round. Quando já estamos, aliás, esgotados com uma pandemia descontrolada e com um governo federal ausente que só sabe negar e remar no sentido contrário da ciência. A gente só espera que mortes como essa, que provocam comoção nacional, desperte muita gente para a importância do isolamento social, da vacina. A sua atitude pode sim salvar vidas, ao contrário do que recomenda o presidente. Para atravessar tudo isso é preciso um esforço individual em favor do coletivo. E precisamos de arte na nossa vida. Que o Paulo descanse em paz. O legado que ele nos deixou certamente viverá. E hoje o Metrópolis também mostra para você. Nega a ciência, esconde a doença, só negligência, essa é a sentença. O novo clipe do rapper Rashid é um desabafo sobre o momento atual do país. Mas meu recado é pra vocês. Luiz Lobianco está em cartaz com Macbeth 2020 e tenta fugir da maldição do texto de Shakespeare. Não se metam com esse Macbeth. A crise e os desafios do setor cultural que tenta sobreviver e lembra da responsabilidade social do governo e da iniciativa privada. O Papo de Música é um canal no YouTube que eu criei para entrevistar artistas ligados à música. Minha última entrevista foi na casa da Daniela Mercury, a última entrevista presencial. Eu curto o carnaval em cima do bloco, em cima do trio. Mas aí veio a pandemia, eu pensei muito como continuar o canal. E a gente chegou nesse formato, que foi o formato que possível, né? E o formato que vários programas chegaram, que foi esse da telinha. Cara, que pergunta massa, porque é uma discussão sempre assim na minha cabeça. Andei olhando o seu canal e vi que você está com uma campanha de financiamento coletivo, né? A gente acabou de encerrar a campanha. E a gente não bateu a meta, mas tem uma boa notícia. Algumas empresas me procuraram fora do financiamento. A gente vai conseguir viabilizar o canal esse ano. Preparados? A temporada 2021 do Papo de Música vai começar. O ecossistema das artes, especialmente, ele não é formado só pelos artistas, né? Nós, como jornalistas, fazemos parte e somos pilares desse ecossistema. E aí tem uma série de outras profissões, maquiador, câmera, técnico de som, enfim. Só que todo mundo também está muito consciente de que não dá para voltar. Ao mesmo tempo que está todo mundo muito consciente, as pessoas precisam trabalhar também. E, nesse caso, a única forma de gerar receita tem sido através de editais, tem sido através de fomentos, tem sido através de patrocínios diretos, artistas ligados a marcas, projetos ligados a marcas. Então, eu acho que nunca foi tão importante a gente falar de responsabilidade nesse sentido. Uma nação não se faz com armas ou com estátuas patrióticas, com essa bobajada. Se faz com cultura. Eu acho que cultura é instrumento de mediação social, né, Cunha? Você sabe disso melhor do que ninguém. Nesse momento em que estamos todos à flor da pele, nesse momento que estamos todos muito sensíveis, eu não sei o que seria sem ver o Metrópolis, sendo muito honesta, eu não sei o que seria sem ver os programas que a gente vê, sem ver série. O que nós faríamos sem ver série? As séries salvaram, né? As lives, de alguma forma, também salvaram. Então, se não fosse a cultura, nesse momento, eu não sei o que seria de nós. O Itaú Cultural, através do painel de dados do Observatório, acabou de lançar, enfim, né, um novo estudo. Os números do último trimestre de 2020 são números muito expressivos, né? A gente fala, enfim, de uma perda de 458 mil postos na economia criativa, 18% na área da cultura. A gente sabe, Renata, que nós somos os primeiros a parar. Nós somos
uma atividade que é gregária, que junta pessoas, que constrói vínculos, né? Nós, ao longo do ano, chegamos a perder 800 mil empregos. No último trimestre, né, nós recuperamos metade dos empregos que nós tínhamos perdido, foram retomados, né? Quem contribuiu muito foi o universo da tecnologia da informação, sim. né? Mas foi muito significativo as perdas quando você olha para as expressões artísticas, para o cinema, para as artes cênicas. Quando você olha diretamente as expressões, aí as perdas são ainda mais significativas. Atenção, silêncio, por favor, prepara, vai som. A Lei Aldir Blanc ajudou muito, mas nesse momento ela precisa ser postergada em relação à sua execução. O que acabaria agora em abril, no que se refere à sua execução, é impossível. 2, liberar os recursos da Lei Rouanet, é importante que esses recursos aconteçam. E esses recursos são para a produção independente, esses recursos são para os vários Brasis que 10 mil, 50 mil, 2 mil, R$1.000 faz uma diferença imensa. E uma energia e uma sinergia da iniciativa privada, da própria sociedade. Eu acho que tem duas coisas que vão acontecer muito fortemente no pós-pandemia. As pessoas precisarão de acolhimento emocional porque, além das dores, das perdas, além da situação econômica que estará dramática, você terá um legado triste de situações ligadas à saúde mental. E aí eu acho que a arte e a cultura, mais uma vez, vai poder contribuir com isso. Quase que lembrando a frase da Louise Bourgeois, grande artista, que diz mais ou menos assim: a arte é uma garantia de sanidade. Se organizar direito, todo mundo julga, mas nem todo mundo jura. O mundo da economia criativa tem um papel de convencimento da sociedade, sobretudo, num primeiro momento, de que a cultura não é cereja do bolo. A arte, a cultura não é algo adjacente. A arte, a cultura é um ato transformador de uma sociedade. É um ato que ajuda a sociedade a se desenvolver do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Dar dinheiro para a cultura, como dar recursos para a saúde, oferecer recursos para essas duas áreas, faz com que a saúde melhore e a cultura melhore. Então não há uma dicotomia. E esse talvez seja o maior desafio que nós vamos ter que cumprir no pós-pandemia. Em outros planos, vou te dizer, a vida é muito mais do que os olhos podem ver, veja você. Eu acho que é muito simbólico do momento que a gente vive em São Paulo, essa ocupação do centro antigo pela Casa de Francisca. Acho que é a melhor casa que São Paulo poderia ter no centro. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Era uma casa. As políticas públicas que tentam, de alguma maneira, ter um diálogo com a importância dos espaços independentes ou culturais na cidade, elas são muito tímidas, os recursos são muito poucos. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Então saíram algumas possibilidades, mas chegam a ser quase simbólicas. Eu acho que depois dessa pandemia, a gente vai viver um estado de pós-guerra, né? Um estado de reconstrução. E para reconstruir, é preciso uma mobilização coletiva que envolva não só uma política mais efetiva do poder público, como também a mobilização social e das grandes empresas. Muitas empresas estão lucrando com a pandemia, estão vendo a cidade ser dilacerada. E qual o papel delas em relação a isso? Só o seu próprio branding, né, como elas gostam de dizer, a sua autopromoção? Para saber mais da campanha da Casa de Francisca, basta entrar nas nossas redes e lá a gente mostra uma série de possibilidades e de ações que a gente está planejando a médio e longo prazo para tentar atravessar essa última etapa, se Deus quiser, dessa pandemia. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina que desce lá da maré. Ai, força para nós, para todos e todas. E no próximo bloco tem o quê? Tem o ator Luiz Lobianco, que se arriscou em descobrir se a maldição do texto de Macbeth, de Shakespeare, é mesmo real. Não saia daí.
Eu não acredito em nada. Não acredito na humanidade, não acredito em Deus. Eu vou acreditar em Maldição de Macbeth. Metrópole de volta. Você já ouviu falar na maldição que ronda o texto Macbeth de Shakespeare? Pois é, o ator Luiz Lobianco partiu dessa história para montar a peça-filme Macbeth 2020, onde ele interpreta 7 personagens. Rumores dão conta de que nunca houve montagem desse clássico que transcorresse em paz. Chamam de maldita. Boa. As histórias de maldição de Macbeth, há 400 anos, o texto existe há 400 anos, elas são reais, isso tudo aconteceu de verdade. Gente, isso é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso. Macbeth é maldito porque nos revela, porque nos espelha. Então eu peguei essas histórias e aí contei do meu jeito. O que acontece é que em determinado momento passaram só a me dar papel de velha. Ah, mas ó, o Brigitte, você é velha, mas no palco eu tenho a idade que eu quiser. Quando eu fiz a performance em Brasília, imediatamente eu fui preso porque eu era uma ameaça, chegando com a minha floresta perto do palácio. É um pouco filme, é um pouco teatro? Bom, é um formato novo. Que não é maldito ou maldita hoje em dia. A experiência do teatro presencial é insubstituível. Eu acredito nisso aqui. Palco. Por isso que eu falo, não é teatro. Mas também não é cinema. Então a gente está indo numa via nova e que eu acho que tem que ser um pouco além do que você filmar uma cena. Começa a peça, cena das bruxas, entra o Macbeth, e aí eu olho pra plateia, vejo minha mãe e travo. Essa brincadeira do documental entrou como na história? A solução do documentário, eu acho que ela é muito acertada, do falso documentário, né? Os personagens estão ali contando o que aconteceu com eles da maneira deles. Aí a Nanda vira pra mim muito séria e fala assim, Mel, sua mãe morreu tem 7 anos. É um clichê falar isso, mas realmente tudo que a gente vê, a maioria das coisas que a gente consome, a raiz disso é Shakespeare. E, sobretudo, Macbeth, que foi escrito durante uma quarentena, muita gente diz que o aspecto sombrio dessa obra, misterioso, mortal, é porque ele estava sentindo exatamente o que a gente está sentindo agora. Olha isso, o Shakespeare estava morrendo de medo também de sair de casa, que nem eu, que nem a gente, sabe? Como é que a gente faz para escapar da maldição de Macbeth nessa entrevista? Porque depois de ver Macbeth 2020, eu estou um pouco preocupada com isso. Eu não acredito em nada. Não acredito na humanidade, não acredito em Deus. Eu vou acreditar em Maldição de Macbeth. Como eu vou dizer que uma peça que me deu 50 prêmios internacionais, que me levou a almoçar com o presidente, aquele Itamar Franco, como eu vou dizer que é uma peça maldita? Eu não posso. Eu confesso que eu gravei, filmei morrendo de medo. A minha proteção, que eu sempre usei na minha vida e que dá certo, é o humor. Macbeth. Gente, eu falo e repito bobagem, pelo amor de Deus. Não se metam com esse Macbeth. Oh, meu amor. Ai, eu falei. Eu falei. Calma, meu filho. Ele urinou, agora ele urinou. E eu queria falar muito para vocês de um livro que eu adorei, que se chama A Palavra que Resta. Me comoveu muito. Nossa, é claro que eu sempre trago algo que me comove aqui, mas... esse livro é especial. É o primeiro livro do Stênio Gardel. Stênio Gardel já tinha alguns contos escritos em coletânea e agora ele traz A Palavra que Resta. E a história é a seguinte, deixa eu contar para vocês. O personagem principal, o seu Raimundo, de 72 anos. Aí seu Raimundo, aos 72 anos, decide aprender a ler e a escrever, porque ele é analfabeto e ele decide nesse momento da vida que ele vai fazer sim, vai ter esse outro olhar para o mundo. Agora, a motivação principal
dele aprender a ler e a escrever é uma carta que ele tem guardado, uma carta que está guardada há muito tempo, mais de 50 anos. A carta do grande amor da vida dele, de um amor que não foi concretizado plenamente. A carta de Cícero. Cícero, que brincava com ele nos campos, que brincava com ele na roça, porque os dois são sertanejos, se apaixonaram perdidamente, mas tiveram esse amor interrompido. E aí a gente acompanha um narrador que mostra pra gente essa história e também a voz do seu Raimundo, lembrando desse passado, lembrando desse amor. E a gente vai conhecendo aos poucos a vida desse homem que foi marcada por esse amor que ele não conseguiu concretizar. Olha, esse escritor aqui de Limoeiro do Norte, no Ceará. Stênio, que maravilha. Posso ler um trecho para vocês? Vou ler, porque é muito lindo. Um trecho ele falando da carta. Olha só. O envelope em tempo de partir. Como estaria a carta? As letras ainda carregavam o vigor do braço de Cícero? O vigor com que ele abraçava Cícero de volta? A carta separava e ligava a vida dos dois. Palavra danada, era a voz do fim, eco de passado não vivido. Se tivesse brigado mais, se. E era o último elo com Cícero. Sopros de um sonho arrepiando a nuca, a realidade lambendo o desejo. Tu quer aprender a ler e escrever, Gaudêncio? Te ensino, seu Raimundo Gaudêncio. A palavra que resta é para a gente celebrar o amor, celebrar os nossos desejos e quem a gente quer ser. Né, Júnior? Que história, hein, Didi? Gostei. Bom, depois do intervalo, o novo clipe do rapper Rashid, um protesto contra a situação do país. A gente volta já já. Nega a ciência, esconde a doença, só negligência. Essa é sentença pra falta de consciência que colocou ele ali. Diário 6, mas meu recado é pra vocês. Acorda pra verdade de uma vez, porque ele mesmo não vai me ouvir. Oi, estamos de volta. Que bom que vocês estão com a gente. Domingo, Dia das Mães, exatamente. Vamos celebrar, né, juntos e juntas. E aí a banda As Bahias lançou uma música inédita chamada Mãe para inspirar a gente nesse momento. Vamos ouvir um trecho? Quem saberia de um dia se não te lembrasse, ó mãe, um zelo firme e suave, as chaves pra um sonhador. Abrigo meu esconderijo e sem falar eu grito, mãe. Você está reconhecendo a voz, né? E essa foto, é claro. A faixa foi feita em parceria com a Ivete Sangalo e é uma celebração, festeja o amor materno sem se restringir ao padrão da tradicional família brasileira. Pois é, a música já está disponível nas plataformas de áudio e o clipe vai sair no próprio domingo. Então, feliz Dia das Mães. Pois é. E a gente encerra o Metrópolis dessa noite com Rashid. O rapper paulistano resgatou uma série de músicas que começou em 2010 com o Diário de Bordo volume 1 e terminou em 2015 com o Diário de Bordo volume 5. Agora o Rashid apresenta o Diário de Bordo 6. É um desabafo sobre o atual momento do país. Rashid põe para fora toda a sua raiva, que é muito a nossa também, não é? Da crise sanitária, do sofrimento social, dos rumos da política. E a faixa tem a participação especial do paraibano Chico César. Então, fiquem com o grito entalado na garganta de Rashid. Na segunda-feira nós estamos de volta num novo horário. Atenção, um pouquinho mais cedo, agora às 7h20 da noite. E, por favor, visitem o nosso canal do YouTube, tem tanta coisa legal por lá, todos os programas para você ver e rever. Um beijo. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Encarnação do mal, do pior que há. Joelho no pescoço pra nos sufocar. A faca sangrou pouco, não quero sangrar. Ainda sou bem moço, me proteja já. Na hora do almoço ouço ratatá.
Desliga o ratimbum, se abaixa atrás do sofá. 3 da tarde de uma sexta, escreva uma página extra. Compete a mim reportar que 17 é o novo número da besta. E vários no rap tirando uma cesta, festa e treta. No meio dos defensores da família que só não defende se a família for preta. Bancada da Bíblia, da bala e do boi, tudo lado a lado. Esse é o BBB que me rouba a brisa, tão doido pra me ver eliminado. Esse xenofóbico, culpam o norte e nordeste, tudo que vem de lá. Sendo que o sul e o sudeste é que provam em toda eleição que ainda não sabem votar. Quero ir pro espaço igual Sun Ra, cansado de surra. Se o presidente falar, me sinto Caetano. Cara, cê fala de forma burra, não li na borra. Pra um corpo preto, a vida é um eterno parkour. E todo disco uma denúncia, antes do extra, agora do Carrefour. Bala que busca criança em casa, polícia pra quem jamais protegeu. Me faz sentir não sou dono de mim, tipo Tannerrice. Entre o mundo e eu, o que importa é o take. Eles botam make, vida facção, eles pintam Drake. E assina a lei que assassina quem for preciso. É o Brasil da vacina fake. Pede break sem pé de break, o copo de leite, o puro hate. Sei que nunca vi patriota mais deprimente, lamber na bota dos States, ninho de snakes. E eu não falo de Hideo Kojima, se eu não digo uma merda que presta, de que vale tanta rima, de que vale a banca, de que vale a cena, de que vale a cena e sua sanidade. Cê não percebeu? Se você tá crescendo sozinho, dog, a favela ainda não venceu. Isso não tira seu crédito, mas olha ao redor, tem até neonazi. Faz lembrar do discurso do Brau, tá perdido, volta pra base. E a esquerda precisa pensar nos pretos não só quando for pro front. Quer melhorar o amanhã? Faz um favor pra si, aprenda com um monte. E esse discurso negacionista tá tão no extremo, de forma insana, que às vezes torço. Tomara que encontre e caia da beira da terra plana. Um chora, o outro vem de lenço, vários não vê que tá tenso o momento. Meus rap cada vez mais denso, quem fica raso, meu bem, só lamento. Esse universo é imenso, só que tudo é mais intenso aqui dentro. Esquece essa porra de rede, o povo é que precisa de impulsionamento. Nunca lancei um verso ruim e sei que cê leva o padrão, mas quando eu paro pra escrever, é a folha que sente a pressão. Sabe o que é pressão pra mim? Foi quando vi minha mina no hospital, ou os polícia invadindo o estúdio. Arregaçar no verso é normal, instinto primal, sensação sem igual. Muito melhor que pegar na peça, é pegar na caneta e cuspir rajada de ideia pesada que te atravessa. Matraca atolada, trago tonelada, prata que incinera quando começa. Mas quem me dera, nunca mais precisasse fazer uma outra dessa, né não? Kaique, cê sabe que eu nem queria voltar pra isso aqui. Diário de bordo, mas minha caneta tava engasgada, deixa ela cuspir.